Bom dia, senhor Antônio Carlos. Bom dia, excelência. Seu nome completo, por favor? Antônio Carlos Pinheiro Costa. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Casado. Seu endereço completo, por favor? Atualmente eu vivo na Avenida Principal, 157, Rio dos Cachorros, Vila Maranhão. São Luís, Maranhão. Isso. Tá. Há quantos anos o senhor mora lá? Vou fazer 5 anos agora em novembro, dia 20. 20. O seu endereço Alto da Vitória já mudou há muito tempo? Quando eu era casado ainda. Eu sou separado só no papel ainda não. Sim. Eu morava com a mãe dos meus filhos e morava nesse endereço. Nesse endereço? Isso, a Rua Honduras, quadra 37, número 11. Tá. E agora o senhor está nesse... Isso, na Avenida Principal, 157, Rio dos Cachorros, Vila Maranhão. Tá certo. Qual é a sua profissão? Eu sou pintor. Pintor. Isso. O senhor já foi agricultor alguma vez? Já. Quando? Em 2003 para 2007. Foi na época que a gente entrou no polo agrícola. Do polo... E do polo de produção agrícola da Vila Maranhão. Tá. Esse polo funciona atualmente? Não. Ele não funciona? Não. Ninguém produz nada lá? Até o meu conhecimento, não. Só quem mora hoje fixo lá. Só quem mora fixo Isso. lá é que produz? Que tem as suas plantações, não que produz como atividade. O senhor viveu lá algum período? Não, até porque a gente não poderia viver lá. A gente tinha que fazer só uma palhoça para acomodar para a sombra e seus materiais para os pertences. Nunca poderia fazer casa de alvenaria na época. Não poderia residir no local? Não, porque o estatuto dizia que não poderia fazer. Tá. E o senhor, por sua vez, recebeu o seu lote quando, o senhor se recorda? 2013, que eu sou um dos sócios fundadores. O senhor é sócio fundador. Isso. Tá. E o senhor trabalhou na sua terra durante quanto tempo? De 2003 para 2007. O senhor trabalhou lá, então, 4 anos? Isso. Aí, o que é que o senhor produziu lá? macaxeira, milho, feijão, é o que eu produzia na minha terra. Era o que o senhor produzia? Isso. E essa produção o senhor fazia o quê? Consumo próprio ou venda para terceiros? A maioria das vezes era consumo próprio. Se eu disser que a gente sai para vender, eu vou estar mentindo. Sim, era só consumo próprio. A maioria das vezes é porque não tinha como, porque lá era campo aberto e o que a gente plantava quando chegava já tinha colhido primeiro que a gente. Como assim? Eles entravam, porque lá era aberto. As vizinhanças entravam, levavam milho. E não era cercado o seu... Era cercado, mas não tinha como evitar. Não tinha como evitar? Não, porque não tinha vigia. Não tinha vigia. Isso. E o senhor perdeu a posse em 2007? Não, eu deixei de 2007, foi que eu estava ainda nessa época, e 2008 foi que houve uma crise. Em 2007 o que aconteceu? Por que o senhor trabalhou só de 2003 a 2007 lá? É porque na época eu estava em 2007, aí entrou a crise, aí eu tive dificuldade. Senhor Carlos, eu fiz uma pergunta. Isso. Por que o senhor trabalhou até 2007 lá? Porque foi quando chegou em 2008 para 2009, quando eu cheguei na terra, já tinha outro dono. Porque Mas o senhor deixou de trabalhar lá em 2007, por quê? Deixei em 2008. Por quê? Porque a gente era um período de agosto para setembro que a gente ia para roçar, para poder plantar de outubro para novembro, para estiagem da chuva, para a gente plantar o que a gente queria, feijão, certo, essas coisas, entendeu? Certo. E esse período de antes, a gente só fazia manutenção, era limpeza, essas coisas, não podia plantar até porque não tinha como. Certo. E o senhor deixou de ir lá por quê? Porque eu arranjei uma atividade paralela, né? Qual foi a atividade para... Pintura mesmo, Pintura. bico. E aí o senhor deixou de frequentar? Foi, quanto tempo o senhor deixou de frequentar? Um ano, praticamente. O senhor deixou lá por um ano? Foi. E quando o senhor voltou, tinha alguém lá? Não tinha ninguém. Quando eu cheguei, que eu estava roçando lá, esse cidadão chegou e disse: o que tu está fazendo aí? Eu estou na minha terra para poder plantar. Ele: não, já tem dono, você perdeu o seu direito. Aí eu disse: você não podia fazer mais nada. Isso quando? Em 2008. Em 2008. Então só para entender, o senhor trabalhou até 2007, abandonou lá por um ano. Isso. Quando o senhor voltou, o senhor foi impedido de plantar. Que na verdade, eu não foi 2008 foi que eu passei sem ir. 2009, quando eu cheguei na EPA, foi que eu já tinha dono. Então o senhor trabalhou até 2007, deixou 2008 abandonado. Isso. E em 2009, então, quando o senhor voltou, retornei. disseram para o senhor que o senhor já tinha dono. Isso. Me diga uma coisa, e nesse ano de 2008, então o senhor não foi lá nenhuma das vezes? Não, eu não fui não. Não foi? Não. Tá certo. Perfeito. E isso aconteceu em 2009, que o senhor foi quando eu retornei, isso. Aí, o senhor tomou alguma providência no ano de 2009? Eu entrei no juizado de pequenas causas. Em 2009?
Eu não estou bem lembrado, doutor. Se for 2009 ou 2010. Ah, não estou bem lembrado, não tá me certo. recordo. 2009 ou 2010, tá certo. Não estou bem recordando, não. Aí foi dado causa ganha para ele, porque eu não tinha prova, não levei nada, e eu não estava com estatuto. Então nada. o senhor entrou com uma ação de reintegração de posse no juizado, e aí foi dado causa ganha para ele. Na época foi. Perfeito. O senhor se lembra qual foi o juizado? Foi o 5º juizado. 5º juizado. Que era do Anjo da Guarda. Que hoje está localizado na UFMA. Ah, tá certo. Então tá bom. E nessa causa ganha, porque o senhor não conseguiu mostrar que tinha... Isso, de certa forma eu leigo para a situação, não levei testemunha, não estava conhecimento, eu pensei que eu só com a... O senhor disse para sua advogada, quando o senhor, que o senhor já tinha entrado com uma ação lá no juizado do Anjo da Guarda? Eu não lembro, não estou lembrado, porque já faz tanto tempo que eu entrei na causa lá no... Eu não sabia nem que a doutora que estava no meu caso. Certo. E aí, isso lá no 5º juizado foi julgado quando? O senhor se recorda? Não tenho recordação. Tá. Aí o senhor ficou conformado com a decisão? Não, é por isso que eu corri atrás. Aí o senhor foi lá lá na UNDB para poder tentar resgatar o... Então, mas o senhor não recorreu da decisão lá do juizado, não, né? Não. Tá bom, tá certo. Então, quer dizer que desde 2007 que o senhor não lavra a terra lá? Justo. O senhor está com 11 anos que o senhor não lavra a terra lá? Até porque eu não poderia estar com outra pessoa lá dentro dizendo que era o dono, né? Entendi, tá certo. Vou passar a palavra para o Ministério Público. A gente já vai estar enfrentando uma questão processual. Mas aqui, caso não tenha, para não ter prejuízo futuro, eu vou fazer aqui umas perguntas para o senhor. O senhor disse que foi um dos sócios fundadores, não é, senhor? Sim, senhor. Na época, quantos sócios tinham? Quando foi fundado, foram fundados com quantos sócios? 226 lotes. 226 sócios? Foi conferido. Só que depois foram... E as terras foram dados lotes por 226? Foi 226 lotes. O senhor sabe quantos lotes cada um recebeu? Cada um eu posso informar por mim, perdão, mas que eu recebi 2 lotes porque eu tinha tirado um para meu irmão. E na época meu irmão não quis, ficou no meu nome. Mas era só um lote para cada um de 50 por 50 metros. Sim, não, eu estou te perguntando, porque aqui na inicial, tu coloca que tu teria uma terra de 10 mil metros quadrados. Né? 10 mil metros quadrados. Dizendo, no regimento interno da associação, ele diz que cada lote terá uma dimensão de 2.500 metros quadrados. Então, para te ter 10 mil, tu teria que ter 4 lotes, e não 2. Isso. Me diga aí, se tu tinha 4, tinha 2. Eu tinha 2 lotes, o número 11 e o número 13. Todos eram 50 por 50. Eu não sei porque está assim, se eu me confundi ou se colocaram se eu fiz o cálculo errado na época, né? Mas era 50 por 50 metros. Então, esses 10 Mas mil... são 2 lotes, o 11 e o 13. O senhor sabe me dizer quantas pessoas mais perderam os seus lotes por inatividade? De onde eu tenho conhecimento, são muitas pessoas, mas até onde os que moram mais próximo de mim era a Dona das Dores, a Dona Iana. Perderam também? Perderam, porque uma era secretária, a outra era tesoureira na época. E foi perdido porque o cidadão passou os lotes delas. Mas houve troca de gestão na associação? Só de boca, porque não houve edital, não houve assembleia para mudança. Onde eu tenho conhecimento foi que o presidente, que chama o Grande, ele saiu na época para concorrer uma vaga de deputado federal, foi que ele assumiu como presidente. O senhor sabe, o senhor foi, na época que o senhor perdeu o seu lote, foi aberto algum procedimento? O senhor foi notificado de alguma forma para dizer o porquê que o senhor não estava cultivando? Não, eu não fui notificado, nem as outras pessoas também. Mas eu estou falando por mim. Eu não fui notificado. O senhor tem, de lá para cá, o senhor tem acompanhado lá o projeto? Tenho. A pessoa, aqui especificamente, a pessoa a quem foi atribuído o seu lote,
ele tem plantado na terra? Não, ele nunca foi plantado. Só foi colocado uma cerca, porque foi derrubado uma e colocado outra nova. O senhor disse aqui para o magistrado que o senhor plantava para subsistência. Exemplo, o senhor pode usar a medida que o senhor quiser. Era em torno de quantas braças, ou então quantos metros, ou então o que o senhor plantava ano? Ó, em braço eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento. Mas quantas linhas, então? Eu plantava na minha terra, uma parte de 25 metros por 25. A outra ficava aqui, inclusive tinha um poço artesiano que eu mandei fazer lá, e a outra parte era fazer a palhoça para a gente ficar debaixo. O que eu plantava, eu não sei quanto é uma linha, eu não tenho mais ou menos no momento, mas aí eu tirava 25 metros para plantar. Como era 2 lotes, eu tirava 25 de um e 50 do outro. Porque era um na frente do outro, porque o número 11 era do lado direito e os números pares, eu usei para o lado direito e os pares do lado esquerdo. Eu fiquei com 11 e 13, que era só um lote, 2 lotes um para o outro. Então, desses 2 lotes, o senhor plantava em torno de 25 metros quadrados? 25 por 25. 25 onde eu ficava com a palhoça, onde estava o poço, e os outros 50 metros, que era do outro lote, que era junto, plantava também. Todo plantado? Todo plantado. E o que o senhor fazia no ano subsequente? É porque a macaxeira e a mandioca, elas são colhidas de ano em ano. Sim. Aí quando a gente colhia, uns a gente dava para hoje o rapaz, o senhor Lendé viu que o seu Casimiro para fazer farinha para nós, devia ficar. Não, eu estou lhe falando é porque no ano subsequente, se o senhor plantou, a terra já não fica propícia para o cultivo. O senhor teria que mudar o local. É porque a gente fazia, na época assim, a gente fazia o arado, não seguidamente a gente tá só uma coisa. O ano seguinte, quando a gente vinha, a gente mandava fazer o arado, roçava, mandava fazer o arado e plantava as mesmas coisas. Eu plantava as mesmas coisas, mas nunca era como do mesmo jeito do ano. Tanto é que nos primeiros anos, eu praticamente plantei milho, deu bastante milho. Nos anos subsequentes, fica dando aquela que eles chamam boca de velho, que é. Sim. Entendeu? É o normal. Era isso. Tá bom, excelência, eu estou satisfeito. Bom dia, senhor. Bom dia. Existiam outras pessoas que produziam no polo agrícola? Se existiam outras pessoas? É. Existiam. E eles vendiam o... Eu não tenho conhecimento disso. A finalidade era essa. O senhor recebeu algum documento de posse do lote quando houve? Recebi e tenho esse documento que é um dos originais, que na época eu trabalhava na gráfica que foi produzido os certificados. Certo. O senhor sabe quem é a pessoa que está no seu lote? Eu sei porque eu que procurei investigar para saber quem que estava com o lote. Eu descobri que era esse senhor lá, eu fui lá na casa dele, conversei com ele, ele disse que era para me ir lá do Laranjeira, Antônio Carlos. Eu fui que descobri onde ele morava. E eu descobri lá que, na verdade, ele não tinha necessidade, porque ele tinha uma frota de ônibus. Qual é o nome do senhor que estava na sua... Do senhor que estava, era Paulo Gomes, se eu não me engano. Esse é falecido, senhor. É falecido já. Eu soube ano passado. Certo. E eu só queria que o senhor esclarecesse, porque eu fiquei na dúvida, por que o senhor tem 2 lotes? É como eu falei ainda agora, eu tirei 2 lotes, porque um era para meu irmão. Aí meu irmão não quis o lote e ficou só no meu nome, os 2 lotes. E por que o senhor não devolveu? Porque muitos estavam com 2 lotes, eu também, como era um dos sócios fundadores, ficou na questão do mesmo 2 lotes, ninguém fez subquestão. Entendi. Nada a perguntar, excelência.